Cardio-onco e de ciência cardíaca do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, membro da diretoria da SOCERS. Eduardo vai nos abordar principais manifestações da cardiotoxicidade. Lembra vocês que no módulo da tarde vão existir questões dos casos clínicos que vão estar relacionadas às apresentações de hoje. Eduardo, por favor. Obrigado pela apresentação. Queria saudar todos os colegas aqui do curso de cardiologia e agradecer o honroso convite. Eu aqui de Porto Alegre participar desse evento me faz muito honrado e é uma área que eu venho me dedicando bastante à cardiologia e hoje a gente vai falar então sobre as principais manifestações de cardiotoxicidade. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, acredito que não vão atrapalhar na apresentação. Acho que é importante a gente contextualizar, né? Eu acho que todos já sabem, e já atendem no consultório pacientes que têm câncer e que o câncer vem subindo, né, em termos de incidência. A gente tem visto inúmeras pesquisas, é uma área que vem se investindo muito. Tenho presenciado muito esses pacientes e ajudando eles, consequentemente, terapias que podem auxiliando no tratamento, né, auxiliando aí na sua saúde. Muito importante que a gente vem vendo nos últimos anos no que tange a sobrevida e aumentando, né, os níveis de sobrevivência, a prevalência da doença, mas nos gerando uma preocupação porque, por vezes, esse quadro, né, pode levar, e esse tratamento pode levar a uma cardiotoxicidade que pode ser, às vezes, até mais grave do que o próprio câncer. Então, é importante a gente poder entender a jornada desse paciente. Esse paciente ele não faz somente um tratamento, normalmente ele faz uma sequência de tratamentos e que esses tratamentos, às vezes, em conjunto, né, desde a biópsia até aqui o carticel, essas novas tecnologias, a gente tem vários tratamentos que podem ocasionar cardiotoxicidade e a gente vai ter que conhecer todas essas terapias para que a gente possa também atuar e quando formos chamados, né, como cardiologistas ou cardiologistas, sabermos também dar uma resposta aí para os colegas. Então vou trazer alguns casos. Primeiro caso clínico, para a gente poder pontuar essas principais manifestações, é um paciente de 76 anos, né, diabético, hipertenso, com uma DAC prévia, a importância desse conhecimento no nosso dia a dia, a prática, né? Então, vejam que ele tratava quinto ciclo e ele começou da cardiologia e a sua relevância. Quando a gente foi fazer o ecocardiograma desse paciente, ele já estava com 27% de fração de injeção e a gente teve que interromper a quimioterapia. E quando se faz toda uma análise para entender, primeiro a gente tem que excluir, né, questões de cardiopatia isquêmica e aí a gente vai entender que era relacionado realmente à cardiotoxicidade. Então, o que acontece? Esse é um paciente que a gente perdeu tempo, né, perdeu o momento de poder fazer uma prevenção, porque a gente sabe que as doses cumulativas de doxorubicina elas vão aumentando o risco de cardiotoxicidade e que, por vezes, esse paciente que já perfazia um paciente de alto risco, ele poderia ser acompanhado mais de perto com outras estratégias, com biomarcadores e com ECOstrain que pudesse até fazer esse diagnóstico mais precoce, uma cardioproteção, para que talvez não evoluísse, né, para essa condição. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo de como o strain, para os colegas que talvez não saibam, né, que o ecocardiograma, quando a gente olha o músculo cardíaco, a gente vê pontos mais esbranquiçados que a gente chama de speckles, e pela técnica de speckle tracking a gente pode então seguir esses pontos, e ao seguir esses pontos a gente consegue fazer a interrelação entre dois pontos e poder ter uma ideia se aqueles dois pontos estão se aproximando, estão tendo uma contratilidade ou uma discinesia. E o que a gente vê aqui é um exemplo, né, da forma longitudinal, e vocês vejam como fica claro a gente poder avaliar em vermelho uma boa contratilidade, e agora um exemplo anormal, que a gente vai ter uma contratilidade só boa na ponta do ventrículo. Então, vejam, senhores, que o strain consegue uma ajuda até no colega ecocardiografista em poder identificar algumas alterações mais sutis, e quando, em comparação, ele tem mais do que 15% de diferença o strain longitudinal global, já pontua esse paciente como tendo uma cardiotoxicidade. Mas aquele paciente, então, que a gente viu, ele está dentro, né, de um espectro de pacientes com cardiotoxicidade aos antracíclicos, e quanto antes a gente identificar essa cardiotoxicidade, começar as terapias para a insuficiência cardíaca, vejam que a gente tem uma capacidade de melhora
da fração de ejeção em quase 82% dos pacientes. Então, pessoal, veja aí a importância, né, dos métodos diagnósticos pacientes que têm cardiologicidade associada que ao possam fazem no primeiro melhorar a ano, qualidade de vida dos pacientes. Então, a e gente do tem aí acompanhamento, após o tratamento finalizado. de grande Mas tem aqueles relevância pacientes que podem da ter cardiologia décadas é a depois. Então a gente deve também botar na nossa oncologia. lista de problemas Então, a essa gente condição, consegue porque pode detectar ser que isso venha lesões nos dar um problema provocadas lá na frente, até quando o câncer já contexto estivesse curado. do Caso tratamento, clínico 2, então o paciente usando tratamento uma imunoterapia, o pembrolizumab, imunoterapia. 50 anos previamente Todos eles vão causar algum tipo tumor de lesão renal. E a gente no vê coração e que temos o que ciclo estar da bons para imunoterapia, isso. esse paciente começa a ação, também começa com os pneus, métodos esforços, e vejam que o eco não demonstrou nenhuma alteração, nem no strain, nem no eco, a princípio a fração de ejeção normal, mas vejam uma troponina bastante alterada e uma CK total, uma creatina fosfoquinase total, demonstrando uma miosite importante, e isso com o CAT normal e com uma ressonância mostrando um quadro de miocardite, a gente fechou o diagnóstico de miocardite, que é um quadro extremamente grave, né, no início da terapia, com uma imunoterapia, por conta que a letalidade desses pacientes chega a quase 50%, então a gente fazendo processo de tratamentos rápidos, com corticoides e outras supressões, às vezes a gente consegue reverter esse quadro e manter a vida do paciente. Mas lembrando que, além das miocardites, a gente tem arritmias, vasculites, né, pericardite, takotsubo, que também podem advir do tratamento com a imunoterapia. No caso 3, a gente tem uma senhora de 55 anos, que também é previamente rígida, que começou um tratamento com um esquema de quimioterapia Folfox, que é para um câncer coloretal e em estágio avançado, e a gente vê que ela faz uma infusão por 48 horas, e durante a infusão ela passou muito bem, não teve nenhum sintoma. 2 dias após, né, ela começa com uma dor torácica muito importante, chega na emergência, troponina alterada com esse eletrocardiograma, com supradeslíquido, segmento ST, vai para o cateterismo normal, demonstrando, né, tanto no cateterismo e após alívio do eletro, um quadro de vasoespasmo associado ao 5-fluoracil, que faz parte desse esquema do Folfox. Então, a gente está diante de um processo que muitas vezes a gente vai ter que opinar sobre esse caso. Será que a gente volta? Será que não volta? Tem terapias que a gente pode utilizar para tentar diminuir a chance da recidência, né, do vasoespasmo. Então, é importante a gente conhecer também essas questões, e que outros tratamentos, como a cisplatina, os anti-VEGFs também podem, além da radioterapia. A radioterapia, ela tem um papel, e até vou passar o slide, que nos mostra que ao longo do tempo até vai aumentando o risco, né, de doença arterial coronariana, doença valvar, arritmias, e no início, às vezes ela pode bem agudamente ainda causar alguns quadros de pericardite. Então é importante a gente conhecer e às vezes ao longo do tempo entender qual é a dose de radiação que esse coração foi exposto, porque isso aumenta a chance de cardiologia. O caso clínico 4 é um paciente que tem uma leucemia linfocítica crônica, 68 anos, e é um paciente usando ibrutinib, que é um inibidor da tirosina quinase de Bruton. Ele chega meses depois com um quadro de palpitação e no eletro, inequivocamente, a gente tem um quadro de fibrilação atrial. Nesse ponto, acho que a gente tem que entender que vários tratamentos e várias situações clínicas do paciente podem gerar, mas os próprios tratamentos quimioterápicos, imunoterápicos podem também gerar esse risco, e o ibrutinib é um dos que mais está associado a essa condição de arritmia. Vejam, senhores, que ele aumenta 3 a 4 vezes a chance de fibrilação atrial. Só que o grande problema é que não é um medicamento que não tem um problema com relação a sangramento, porque o próprio ibrutinib, ao inibir a BTK, se vocês olharem no gráfico da direita, ela está envolvida na ativação plaquetária. Então, não deixa de ser o inibidor de BTK um inibidor da ativação plaquetária, um inibidor plaquetário como se fosse o AS. Então, eu vou ter que anticoagular o paciente que tem a fibrilação atrial, e ele vai estar usando um antiagregante plaquetário. Então, é importante a gente saber que o aumento do risco de sangramento é bem importante. Vejam que vários tratamentos podem gerar arritmias, bradicardias, ataque arritmia
a importância do paciente oncológico buscar aí o apoio do cardiologista nos exames e diagnósticos para prevenir complicações que podem culminar aí até com o óbito, né, dependendo do caso e o paciente esteja sendo submetido ao tratamento. Aí um quadro desse aí, sai de uma arritmia RS lá. Mas veja que também a gente tem que primeiro excluir se esse paciente não está com algum distúrbio político, não tem hipotiroidismo, está usando outras drogas, como antifúngicos, que podem também alterar o PTC e daqui a pouquinho eu suspendendo esses remédios, eu consigo a manutenção do tratamento oncológico, que pode estar beneficiando o paciente. Esse quadro, eu acho que é um quadro que resume principais, né, manifestações dos principais quimioterápicos, que eu acho que é válido vocês guardarem, porque aqui a gente tem vários tratamentos que acometem, né, o músculo cardíaco, né, os antracíclicos a gente já falou, mas tem aqui também os anti-HER2, né, o trastuzumab, que é muito conhecido, os inibidores de proteasoma, os agentes alquilantes, os próprios inibidores da tirosina quinase, os anti-VEGF, eles também acabam aumentando esse risco. Vejam aqui que hipertensão, também os inibidores de tirosina quinase, eles estão muito associados, né? E às vezes alguns tratamentos até demonstrando a hipertensão, a gente sabe que possa estar respondendo também a quimioterapia, então pode ser um marcador positivo, mas não deixa de a nossa necessidade de tratar a hipertensão, né? E também podem aumentar o risco de tromboembolismo, esses tratamentos, e também de isquemia coronariana. E aqui as terapias basadas em platina a gente já viu, os antimetabólicos também aumentando esse risco, a radiação, como a gente já comentou, e o tromboembolismo, que eu acho que a gente não pode esquecer, que esses pacientes já estão afeitos a risco, isso aumenta muito o risco de mortalidade desses pacientes. Mas eu acho que a gente não pode ver também só os tratamentos e entender o nosso paciente que a gente está lidando, porque tem vários fatores de risco que aumentam a chance de cardiotoxicidade. Então, se o paciente já tem doenças cardiovasculares prévias, esse paciente está marcado sobre um risco aumentado de cardiotoxicidade. Se o paciente tem fatores de risco mal controlados também, então a gente tem uma capacidade, uma oportunidade de trabalhar em conjunto com o oncologista, visando fazer todo o processo. A importância da cardio-oncologia para o tratamento integrado do paciente oncológico. Ficar aguardando a cardiotoxicidade para a gente ser chamado a atuar no momento, como aquele primeiro paciente que a gente já está mais tarde, vai ter que tratar em ciência cardíaca e vai ter que bloquear o tratamento oncológico, por uma cardiologia mais preventiva, que a gente consiga realmente acompanhar esses pacientes, estimar o risco de cardiotoxicidade e fazer a cardioproteção para que esse paciente tenha menores riscos, e quando tiver a cardiotoxicidade, sim, a gente tratar e tentando manutenção do tratamento e não só vetar tratamento, como às vezes a gente vê a cardiologia mais reativa ao processo da cardiotoxicidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.